E hoje o Cidade AL estreia um novo espaço dedicado à informação política com responsabilidade, equilíbrio e foco no que realmente impacta a vida da população. A partir de agora, você vai acompanhar os principais assuntos da semana em Brasília e em Alagoas. As decisões, as votações, os bastidores e as discussões que influenciam diretamente o dia a dia dos alagoanos, com entrevistas ao vivo, questionamentos objetivos e compromisso com a informação. Está no ar o Semana Política. E hoje a gente vai falar da votação do fim da escala 6x1 lá em Brasília. Todos os 9 deputados alagoanos votaram sim pela aprovação da PEC. O nosso primeiro entrevistado é o deputado federal Rafael Brito, do MDB de Alagoas, quem eu convido agora, ele. Boa noite, Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao Cidade AL. Qual seria, na sua visão, o principal impacto dessa mudança para o trabalhador? Boa noite, é um prazer grande estar falando com vocês na noite de hoje. Eu acho que essa é uma mudança muito importante. Se você parar para analisar os últimos anos, essa sem dúvida é a maior conquista que a classe trabalhadora teve nesses últimos 30, 40 anos, né? Eu estou falando anteriormente das conquistas de férias remuneradas, 13º, enfim. Depois disso, eu acho que essa é a principal conquista com essa votação ontem na Câmara dos Deputados, que muda praticamente toda a estrutura de contratação de funcionários na economia no nosso país. Mesmo aqueles que hoje já não trabalham na escala 6x1 e trabalham na escala 5x2, esses ainda serão beneficiados, uma vez que a gente também reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas. Além disso, colocamos um período de transição de curto e médio prazo para que esses efeitos aconteçam o mais rapidamente possível, para que o trabalhador brasileiro que tanto sonha com essa redução da jornada de trabalho, com mais tempo para sua família, com mais tempo para ir à igreja, com mais tempo para resolver suas questões pessoais, com mais tempo para fazer o que ele quiser, para que isso chegue o mais rapidamente possível na vida dessas pessoas. O senhor falou aí do período de transição, né? Então, o que prevê esse projeto de emenda à Constituição é que, primeiramente, se aprovado, inclusive no Senado, em 2 meses já haja uma redução de 2 horas nessa carga, né, de horário de trabalho, que hoje é de 44 horas, passaria para 42 horas. E só depois de mais 12 meses, ou seja, só no ano que vem, é que ela decairia mais 2 horas para fixar, então, em 40 horas, que é como prevê o projeto. Por isso que estão dizendo que é breve, é logo, né, é uma mudança para daqui a pouco. Mas o senhor acredita que vai haver alguma alteração no texto dessa PEC durante a votação lá no Senado, com relação ao tempo de implantação dessa medida? O senhor acha que o texto muda? Não, é o seguinte, eu fui o único parlamentar de Alagoas na comissão especial. Então, dentro da comissão especial que criou esse texto, a gente ouviu vários segmentos. Inclusive, ouvimos alguns senadores. Então, a expectativa é que o Senado, tal qual fez a Câmara, aprove esse texto que a gente fez sem grandes alterações de mudança. A Câmara já foi muito equilibrada quando propôs esse período de transição. Lembrando que a jornada 6x1 termina 60 dias após a promulgação da PEC. Ou seja, se o Senado aprovar isso na próxima semana, com o texto da Câmara dos Deputados, em 60 dias a jornada 6x1 já acaba. Ou seja, todo trabalhador do Brasil deverá trabalhar em jornada 5x2, com 2 dias consecutivos de folga. E preferencialmente sendo uma das folgas, evidentemente, aos domingos. É importante que a gente diga isso e sem redução. Muito trabalhador está reduzir a jornada, mas e o salário? O salário fica exatamente igual, não muda o salário fica o mesmo, reduz-se a jornada de trabalho da escala 6x1 para 5x2 com 60 dias, reduz a jornada de 44 para 42 horas e aí sim, como você disse, 12 meses depois, reduzem mais essas 2 horas aí, fazendo uma jornada semanal de 40 horas semanais. Eu acho que isso é bom que a gente deixe claro, porque esse período maior de 12 meses é nessas 2 horas da jornada, mas a escala 6x1 de trabalho, ela termina no Brasil inteiro, em todos os segmentos econômicos, 60 dias após a promulgação da PEC.
Então, daqui a 2 meses, né, os brasileiros e brasileiras já poderiam ter um dia a mais de folga, né, de maneira a ser implantada obrigatoriamente, né, pelas empresas, claro que no regime que a gente mais conhece de quem trabalha as suas 8 horas por dia, porque existem vários regimes de trabalho. Mas, a gente está falando da perspectiva do trabalhador. Agora, alguns setores, né, empresariais, representantes de empresas, grandes empresas, estão afirmando que a redução da jornada, ela pode aumentar custos e gerar até demissões. O senhor concorda? Não concordo. Eu acho que essa é uma análise muito rasa desse processo como um todo. Ao mesmo tempo, essa medida vai fazer com que se reduza de forma drástica os afastamentos de trabalhador por questões de saúde, por doença. Ao mesmo tempo, o trabalhador se tornará mais produtivo, uma vez que ele chegará ao trabalho mais descansado. Então, a gente não pode fazer essa conta como alguns estão querendo fazer. Outros países no mundo que tomaram essa medida, e vários outros já tomaram essa medida, são países mais produtivos que o Brasil. E eu posso dar um exemplo aqui agora. A Alemanha, por exemplo, trabalha em jornada aproximada semanal de 28 horas, ou seja, ainda é muito menor do que a nossa jornada de 40 horas. E o trabalhador, evidentemente, e a economia alemã, que é a maior economia da Europa, é muito mais produtiva que a economia brasileira. Então, não é tempo de trabalho que se traduz em produtividade, muito pelo contrário. Está mais do que provado de que esse alto tempo de trabalho, esse pouco tempo do trabalhador em realmente descansar, zerar sua mente, fazer alguma coisa, isso é maléfico para a empresa. Então, assim, na comissão especial, a gente analisou tudo isso, conversou com diversos segmentos, com profissionais, inclusive, de saúde mental, estudamos diversos outros países que tomaram essa medida e, repito, todos os países que tomaram essa medida tiveram resultados econômicos na economia muito melhores do que o que parecia antes de terem tomado. Então, sem dúvida nenhuma, será uma medida benéfica não só para o trabalhador, que é sem dúvida o principal beneficiado, mas também para toda a economia do nosso país. Rafael, para a gente encerrar e trazendo um pouquinho aqui para o recorte, né, do nosso estado e sobretudo para quem tem pequenas empresas, né, com 4, 5 funcionários, um grupo menor de que 10 funcionários. O senhor acredita que vai ser um desafio maior para pequenas empresas se adequarem com um quadro mais enxuto, às vezes de carga horária? Eu vou ter que chamar mais alguém para suprir o horário daqueles que estão largando e que estão folgando. Eu vou ter que contratar mais gente para poder a minha empresa funcionar. E como é que eu vou fazer para contratar mais gente? Já estou trabalhando no limite. Tem muito pequeno empresário hoje que está com essa dúvida. E eu queria saber qual é a sua opinião também sobre isso. Eu concordo. Agora, depende muito do segmento econômico. Porque 70% do trabalhador brasileiro já não trabalha em escala 6x1. 70% do trabalhador que tem carteira assinada já está na jornada 5x2 com 44 horas semanais. Ou seja, ele trabalha de segunda a sexta, cumprindo a jornada de 44 horas. Para esses outros 30% da economia do nosso país, que trabalha em escala 6x1, esses sim serão beneficiados com a escala 5x2. Então, depende muito do segmento econômico que a gente vai tratar. Mas, por exemplo, eu posso dizer a você que tem diversos segmentos econômicos que não terão impacto nem em folha e nem em contratação a mais de funcionário com essa redução de jornada. Tem outros, por exemplo, como o varejo, talvez precise constituir outra formação ou dividir melhor a grade do trabalhador durante a folga, durante o sábado, durante o domingo, mas ao mesmo tempo essas empresas do varejo serão beneficiadas porque outros trabalhadores que nesse horário estariam trabalhando. Eu acho que a gente estava quase concluindo o raciocínio, né, com o Rafael Brito, do MDB, que trouxe aqui o seu ponto de vista, ele que foi favorável à aprovação dessa PEC, aliás, trabalhou na comissão, reviu esse texto muitas vezes e está bem otimista para que ela passe agora no Senado e, sem alterações no texto, seja implantado esse novo modelo no nosso país, né, e começaria a vigorar já daqui a 60 dias. E só para arrematar, eu trago de volta, porque a gente conseguiu o sinal. Rafael, te agradeço você ter participado aqui da estreia do nosso quadro Semana Política. É muito importante esse contato, né, com os parlamentares, sobretudo alagoanos, e eu queria que você concluísse, então.
Não, então é isso. Então o segmento econômico ele não pode ser analisado dessa forma, mas repito, mais pessoas estarão circulando nesses dias que o varejo vende. Então é muito importante que a gente diga e repita que é um jogo de ganha-ganha. Ganha o trabalhador e ganha os segmentos da economia. Eu só queria aproveitar para pedir uma coisa. Para o trabalhador que está nos vendo agora, se puder fazer pressão na rede social do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, porque é ele quem agora precisa colocar a PEC para andar no Senado para a gente conquistar essa vitória para todo trabalhador brasileiro. E já tem algum prazo previsto para essa votação no Senado? É porque é discricionário dele, por isso que eu estou falando. Apenas o presidente do Senado que pode dizer de que forma a PEC vai tramitar e com que celeridade ela vai tramitar. Mas terá uma reunião na terça-feira, uma reunião de líderes do Senado, para que isso seja debatido e definido, mas a expectativa é que isso seja, da forma mais rápida possível, aprovada. Como foi na Câmara, né? A votação em 2 turnos. Obrigada, mais uma vez, boa noite, um bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, boa noite a todos. Até mais.